Na live de hoje receberemos dois convidados que merecem aplausos de todos que estão assistindo, pela proatividade no combate da pandemia do Covid-19. A terapeuta ocupacional, mestre em engenharia biomédica e desenvolvedora de tecnologia assistida, Natasha Harumi Otto, que em 2014 fez um intercâmbio de trabalhos voluntários no Japão, onde ajudou na reconstrução após o tsunami que destruiu várias cidades. Ali, ela teve contato com diversas tecnologias assistidas que fez com que seu amor pela profissão decolasse. No Brasil, Natasha coordenou o trabalho de desenvolvimento de protetores faciais para ajudar os servidores da saúde. Recebemos também Leandro Blanchi Besseneri, mestre em Ciências Sociais e gestor público, concluindo o doutorado em Estudos Populacionais pela Unicamp. Leandro, que já participou de diversos congressos de análise populacional por toda a América Latina, percebeu que sem um mapeamento sério da evolução da contaminação do coronavírus, não seria possível entender quais eram suas zonas-alvo, elaborando os mapas de calor para a região do Vale do Paraíba. Boa noite. Boa noite, Danilo, tudo bem?
Tá. Boa noite a todos. Acho que essa experiência do Japão é uma das que me transformou como pessoa, como ser humano, como profissional. Né? Eu fiquei 36 dias no Japão através de um intercâmbio. E nesse intercâmbio eu pude vivenciar diversos trabalhos voluntários, né? Através de uma instituição, a qual eu sou voluntária faz 20 anos. Então, quando eu falo 20 anos, as pessoas até se assustam, né? Porque elas acham que eu tenho 18. Mas faz muitos anos, assim, desde criança eu participo dessa instituição. E aí eu ganhei uma bolsa, né, de intercâmbio, onde eu pude fazer diversos trabalhos voluntários, como, por exemplo, com os desabrigados do tsunami, com idosos dentro de asilo, com crianças com deficiência. E todas as experiências foram experiências muito ricas, né, e grandiosas, principalmente quando eu falo das crianças com deficiência, né, porque era um acampamento onde não tinha nada, a gente tinha que montar barraca, tinha que fazer a própria comida dentro da fogueira, e, enfim, dormir com as crianças, então foi um grande desafio. E todas essas vivências me fizeram chorar como nunca chorei na vida, né? Conheci toda a cultura do Japão, que é muito diferente da cultura brasileira, né? A questão do respeito, a questão da higiene, né? Do japonês, assim, eles não sujam o chão, e se sujam, eles sempre estão limpando, é bem diferente do Brasil, a gente não vê as ruas poluídas, as crianças aprendem desde pequenas a respeitarem, né, os mais velhos, a respeitarem o ambiente que elas vivem. Então, acho que foi uma experiência muito rica, principalmente falando como pessoa, assim, né, eles valorizam muito o encontro, a relação com as pessoas, o respeito. E além disso, é um país assim que tem alta tecnologia, tem muito conhecimento em relação a isso. E quando eu fui para lá, a primeira coisa que eu quis fazer era trazer um pouco de tudo para o Brasil, né? Tanto os ensinamentos que a gente tem lá no Japão, quanto um pouco dessa tecnologia, assim, que aqui a gente tem muita mão de obra qualificada, mas a gente tem pouco acesso a alta tecnologia, né? E quando eu fui para lá, a minha ideia sempre foi trazer um pouco disso tudo para cá, para ver se a gente transformava um pouco o Brasil com trabalho de formiguinha, mas de algum jeito transformar o nosso país, né? Sim, eu acho que é assim, né? Lá eles vivenciaram um desastre natural, né? Coisa que aqui no Brasil é muito difícil de a gente ver. Aqui a gente não tem vulcão, por exemplo, né? Em trabalho, a gente não tem um tsunami. E lá eles vivenciaram isso e não puderam impedir, né? Eles sofreram muito com isso, pelas perdas familiares, pelas perdas de amigos, perdas de bens pessoais, né? Mas ao mesmo tempo eles foram muito unidos, né? E o governo ajudou muito, né? O governo ofereceu casas em forma de containers, né? Para esses desabrigados, para eles terem onde morar. E além disso, o Japão inteiro se mobilizou, então várias pessoas do país inteiro iam até a região onde teve o tsunami para ajudar nessa reconstrução da vida. Né? Então, lá só tinha alimentos e água, por exemplo, contaminadas. Então, o país inteiro ia para lá e levava comida, cozinhava para essas pessoas, fazia companhia, né, para essas pessoas, que eu acho que era o essencial. O que mais eles queriam era ter a companhia de alguém, né? Porque eles perderam muitas pessoas. E nesse sentido, acho que o Japão se reconstruiu muito rápido, mesmo tendo esse desastre natural, justamente pelo apoio do governo e pelo apoio da população como um todo, né? Eles tiveram essa consciência. Já aqui no Brasil,
eu acho que é muito complicado, né? Quando a gente fala, principalmente, a gente está vivendo uma pandemia que é uma questão mundial, mas eu acho que o Brasil, a gente está tão longe, né, da China, mesmo assim, chegou aqui e chegou de forma desastrosa, né? Eu acho que o governo daqui não tem ajudado, não como um todo, claro, né? Mas não tem sido colaborativo, principalmente em questão de informação, acho que é muito precária assim a informação, a gente nunca sabe o que é certo, o que não é, o que é fake news. As redes sociais também não ajudam muito nesse sentido. E além disso, acho que a população em si não é tão unida, né? Não tem essa mesma cultura de um ajudar o outro. Que se a gente estivesse se ajudando, realmente o Brasil não estava na situação que ele está. A gente de uma pessoa que teve o Covid como diagnóstico, de repente virou milhares, né? Milhões aí. Então é muito triste assim a gente pensar nisso. Acho que falta um pouco de parceria mesmo entre os brasileiros, falta um pouco mais de até educação, né? Então, Danilo, eu sou formado em Ciências Sociais, eu fiz meu mestrado também em Ciências Sociais e eu fiz outra graduação na área de Gestão Pública, né? E eu sempre vi muito essa necessidade, como a Natasha muito bem falou e como você também já citou, essa questão da informação e de nós conseguirmos entender os problemas mais a fundo, né? Então, quando a gente pensa em olhar para uma escala, por exemplo, que não é tão reduzida, quando a gente tenta pegar, por exemplo, uma cidade, um estado, um país, muitas vezes você fazer isso de uma forma qualitativa, ou seja, sem utilizar dados, né, não é uma coisa muito viável, fica uma coisa um pouco mais complicada, né? Então, eu também senti um pouco de falta de entender mais a fundo a dinâmica populacional. Então, que fatores que estão relacionados, por exemplo, a coisas muito banais da sociedade que a gente não se dá conta. Por exemplo, o número de filhos que uma pessoa, que um casal tem, né? Por exemplo, qual é a composição de um domicílio? Como que é determinado, por exemplo, uma política pública, como, né, um exemplo bom, a questão da previdência. E a gente conseguir entender esses dados, essa dinâmica populacional a fundo, de forma que a gente possa criar subsídios para o poder público, né, e também pesquisas de relevância acadêmica e para a sociedade, para que possa explorar questões de níveis muito diversos. Entre essas questões, né, que apareceu agora, a questão do coronavírus. Então, os estudos populacionais e todo assim, o conjunto de conhecimentos, né, que nós trabalhamos dentro dessa área, eles possibilitam que nós tenhamos um olhar, né, não um olhar da área da saúde, mas um olhar sobre principalmente a questão da contaminação, né, da dinâmica da contaminação, a gente conseguir entender as dinâmicas territoriais e quais locais, por exemplo, em uma cidade estão mais suscetíveis ao vírus e outros que estão menos suscetíveis, né? Então essa coisa de tentar entender melhor essa dinâmica populacional, não só na teoria, né, indo mais para um lado empírico, de você utilizar dados, até mesmo produzir esses dados, foi o que mais me chamou a atenção e me fez justamente para essa área um pouco mais exata, né, que é a demografia, que é uma mistura aí de ciência humana com estatística, né? Legal, legal. Leandro, quando a Natasha comentou a respeito das fake news aí, eu vejo que dentro dessa função, dessa informação que você gera, é de extrema importância que a informação ela chegue correta, para que você não acabe gerando um mapa
que não faça respeito ao que está se acontecendo de verdade, né? Sim. Então, essa é uma questão importante. Aí a gente cai num ponto que eu vejo você sempre trabalhando muito e você sempre brigando muito por isso, e que é um ponto que eu valorizo demais, que é a transparência, né? Então, não só a transparência nos gastos públicos, mas a transparência também, né, nas informações que são fornecidas pelo poder público, né? Então, assim, como que nós, enquanto cidadãos, enquanto pesquisadores, podemos trabalhar com dados, por exemplo, tão recentes e a coisa que está acontecendo, né, de forma com qualidade, de uma forma confiável, né, de forma atualizada, se nós não tivermos a transparência. Vejo muito você brigando por essa questão, acho isso muito interessante, é muito importante a gente levar isso, né, para o poder público, porque como que de que forma que eu trabalho, né? Como que eu produzo esses mapas, os gráficos, né? Basicamente, utilizando os dados do poder público. Então, assim, a prefeitura da minha cidade, eu sou de São José dos Campos, né? Ela disponibiliza semanalmente em seu site, lá no portal oficial da prefeitura, os casos de Covid por bairros, coisa que a prefeitura de Mogi das Cruzes não faz. Então, assim, Jacareí, por exemplo, faz isso diariamente. Então, você consegue fazer um mapeamento e entender os caminhos que a doença está seguindo. Junto a isso, você pode pegar, por exemplo, dados também que o poder público deveria fornecer e não fornece abertamente, você tem que fazer requisições, por exemplo, de pesquisa de origem e destino. Então, você consegue entender como, o volume de público nas linhas de ônibus, para onde que essas pessoas estão se deslocando, entender, né, criar uma rede para você entender as dinâmicas de contágio. Então, assim, a gente conseguir informação transparente, com qualidade, né, para a gente conseguir pegar na verdade são esses dados, né, dados transparentes com qualidade, transformar isso em informação. E aí que está o mapa. Né? O mapa, ele não é só. Muitas pessoas falam, você fica fazendo mapa, porque se eu colocar só uma tabela cheia com o nome de todos os bairros da cidade ali e com os casos de Covid que tem, as pessoas vão bater o olho e vão falar, deixa eu só ver meu bairro e não vou olhar para mais nada. E muitas vezes o bairro do entorno está todo contaminado, seu bairro, né, tem muitos casos, seu bairro de repente está com pouco caso. Então o mapa, ele é uma tentativa de traduzir visualmente, né, esses dados que vêm brutos, né, do poder público, né, local, aqui da prefeitura, do poder público regional, do estadual, do federal. Então é isso que eu tento fazer nesse trabalho, e essa importância, né, de a gente ter uma transparência para a gente poder fornecer informações de qualidade, né, e confiáveis para a população. Legal, legal, Leandro. Muito bem falado isso que você disse a respeito da comparação da tabela com o mapa. A imagem, ela é muito mais ilustrativa e chama muito mais atenção do que simplesmente um monte de texto empilhado um em cima do outro. Natasha, você como uma terapeuta ocupacional, eu sei que você desenvolveu muitos trabalhos em diversos segmentos. Mas um dos seus segmentos que talvez a gente tenha conversado até bastante sobre isso, que me chamou bastante atenção, é o seu trabalho com o Ela, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o pessoal o que é o Ela, para que as pessoas saibam o que significa o Ela, né? E como é que você percebeu que eu me recordo que você usava muito o trabalho com a impressora 3D nesse público, né? É, me dá uma luz para o pessoal para eles saberem o que é o Ela e como que você linkou a impressora 3D com essa utilização. Tá. A ELA é a esclerose lateral amiotrófica, né? É uma doença rara e degenerativa, onde a pessoa vai perdendo os movimentos pouco a pouco, né? Ela perde a marcha, perde o movimento dos membros superiores, algumas perdem a fala, perdem a capacidade de deglutição. Então, a pessoa vai realmente ficando sem movimento nenhum até restar somente os olhos, né? E algumas pessoas até isso podem perder também. Depende muito de como desenvolve a doença, né? De se é genética, se é, enfim, o tipo de esclerose lateral amiotrófica. Então, eu sempre quis muito investir na área de doenças raras, justamente porque eu acho que é um público pouco atendido, né? Tem poucos especialistas nas áreas de doenças raras,
e tem poucos recursos de tecnologia assistiva, né, que são as adaptações para o dia a dia, para que essa pessoa consiga ter uma independência, mesmo sem ter movimento nenhum do corpo. Né? Então, os profissionais mesmos, tem poucos profissionais que gostam de atender esse público, né? E muitos desses profissionais até me falavam, nossa, mas por que você gosta de atender uma pessoa que você sabe que não vai melhorar, que ela só vai piorar, né? E eu falo para as pessoas, não é questão disso, é questão de eu querer mudar essa visão que as pessoas têm, né? Porque mesmo que essa pessoa vá perdendo, ela também pode ter qualidade de vida. Só que o que acontece com os nossos recursos, né? Os recursos, principalmente os recursos de tecnologia assistiva, são muito caros aqui no Brasil, porque a maioria é importado, né? A maioria vem de empresas de fora, então poucos recursos de qualidade são encontrados no Brasil. E aí a minha ideia sempre foi trazer alguns recursos adaptados, alguns recursos personalizados para essas pessoas, para que elas pudessem ganhar independência e com custo baixo. A impressora 3D, ela traz exatamente isso, né? Ela tem um baixo custo hoje em dia, uma máquina que você consegue comprar por um valor acessível, além dos materiais, né, que são baratos também. E você consegue desenhar da forma como você quiser. Então, tudo o que eu quero fazer, tudo aquilo que eu sonhei em fazer um dia para o meu paciente, hoje eu consigo fazer de forma efetiva. Aquilo que estava na minha cabeça, eu passo para o computador e trago para o mundo real através da impressora 3D. Então, nesse sentido, eu acho que eu tenho trazido muitas coisas que antes eram vistas como totalmente inacessíveis para esses pacientes. Né? E muitos deles têm ganhado certa independência, certa autonomia, justamente pela acessibilidade que eles têm hoje, né? Em relação principalmente a custo. Então, assim, logo que começou a pandemia, né, eu pensei, falei, bom, eu tô vendo que é uma crise de saúde pública, né, e quando começou na China, eu já comecei a acompanhar isso e olhar, principalmente, eu me lembro muito no dia que Wuhan foi declarada a quarentena e a cidade, na verdade, entrou em lockdown, né, a cidade, ela simplesmente fechou. E quando fechou 11, foram fechados 11 milhões de pessoas, né, em uma cidade, eu falei, epa, 11 milhões de pessoas é a população de São Paulo, da cidade de São Paulo. Se eles fizeram isso na China, é possível que isso seja feito em São Paulo. Então, eu comecei a monitorar isso, já pensando que esse vírus poderia chegar ao nosso país com força. Né? Quando chegou, falei, bom, qual que é a forma que com os conhecimentos que eu tenho hoje, né, com as técnicas que eu tenho, que eu aprendi ao longo da minha carreira acadêmica, né, e que eu poderia, como que eu poderia utilizar essas ferramentas para ajudar o poder público e ajudar a população? Eu falei, bom, então eu vou começar a fazer um mapeamento. Primeiro, então, comecei com mapas do estado de São Paulo, porque a minha cidade não disponibilizava, até o começo de abril, os dados por bairros, né? Então, comecei a pegar esses dados e comecei a olhar como é que estava a evolução no estado de São Paulo. E aí já dava para a gente ver, naquela época, no final de março, né,
que iria chegar no Vale do Paraíba e que estava chegando, porque você via as ondas vindo, né? Como se fosse uma onda. Aí a gente, quando chegou em São José, e aí a prefeitura começou a divulgar esses dados, primeiro eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o poder público municipal, e eu perguntei para eles, né? Eu falei, olha, na verdade eu perguntei, eu me dispus a eles, falei, olha, eu estou disponível, posso fazer mapas, posso fazer análises populacionais, vocês têm interesse? Eles até visualizaram a mensagem que eu mandei para uma pessoa da prefeitura, que é um assessor do prefeito, ele não me respondeu, mas aí, a partir disso, eu comecei a fazer esse tipo de material e a divulgar isso na imprensa, né? E na mídia mesmo, na mídia comum, e no Facebook também, no meu pessoal, mas na mídia mesmo, nos jornais, enfim, da cidade, rádios, né? E o que eu acho que é mais importante, que é mais interessante nisso, é você justamente conseguir observar o espalhamento da doença territorial. Então, por exemplo, a Zona Sul, antes, mais ou menos 2 semanas antes da Zona Sul explodir em número de casos aqui em São José, eu falei, olha, pessoal, a Zona Sul é o próximo foco, não é mais a Zona Oeste, está migrando para a Zona Sul. 2 semanas, eu lembro que um dia antes eu mandei para uma pessoa do jornal e falei, olha, vai a Zona Sul, nos dados que vão sair no relatório de sexta-feira, a Zona Sul vai estar bombando. Eu não tinha como saber isso, né? Sem ter visto os dados. Porém, com os modelos que a gente cria, como você falou, né, de análise estatística, de a gente usar o geoprocessamento, a gente conseguia prever isso. Aí na semana passada eu falei, olha, agora a zona leste vai ser a zona mais afetada, né? E foi justamente isso que a gente viu. A zona sul piorou, a zona leste agora está começando a ser afetada. Então, se o poder público fizesse a utilização da informação e do apoio que tem de profissionais, né, qualificados para isso, eu acho que a gente teria um aproveitamento melhor, não só dos dados que eles disponibilizam, mas dos recursos também, né? Porque a gente vê muitas vezes, como a Natasha falou no começo da transmissão, muita coisa perdida sendo feita de forma como é que eu posso falar? Não tá, as coisas não estão encadeadas, né? Então, assim, de formas desconexas. Então, eu acho que essa seria uma forma que esses dados, né, esses mapas poderiam contribuir. Infelizmente, eu sei que alguns profissionais de saúde utilizam esses mapas, que já entraram em contato comigo, acharam legal e tudo, mas infelizmente o poder público acaba ignorando porque mostra uma realidade que muitas vezes não é aquela que eles querem mostrar, né? Perfeito. Eu vou fazer uma correlação aqui com a cidade de Mogi das Cruzes, né? Nós tivemos talvez um ou dois mapas que foram liberados pela prefeitura. Porém, quando você falou da palavra geoprocessamento, me voltou a 2 anos atrás, em que a prefeitura ela utilizou aqui em Mogi a técnica do geoprocessamento para verificar os terrenos das pessoas. Não que eu esteja condenando esse tipo de atitude, mas quando você usa isso de uma forma para gerar recursos para o poder público, isso é válido. Agora, eles não entenderam que talvez utilizar de novo economizaria recursos agora na área da saúde e talvez salvasse até vidas se conseguisse ter esses dados mais reais, como você bem colocou aí. Ô Dan, só falar uma coisa. Quando a gente olha, por exemplo, a questão do geoprocessamento, é importante que as pessoas entendam que não é só nesse momento de pandemia. Por exemplo, casos de dengue georreferenciados, né, a gente pode muito bem ver onde estão os focos da doença. Né? Então, assim, existe uma aplicabilidade para a área da saúde pública muito grande. Então, casos de dengue, você georreferencia, você cruza isso com informações do censo, você consegue ter características sociodemográficas das populações. Isso daí é uma coisa que é relativamente simples de ser feita e uma coisa que é uma ferramenta que está disponível gratuitamente e assim, a gente não sabe por que isso não é usado, né, de forma extensiva pelo poder público. Então, você citou um exemplo, né, que não é tão positivo assim, mas existem outras formas também, né? Eu acho importante a gente mostrar isso, que existe todo um universo de tecnologias, né, nesse caso as geotecnologias, que podem ser usadas para esse fim, que infelizmente enfim, a gente vê, né, tantas universidades, tantos profissionais que poderiam estar contribuindo, infelizmente não estão, né? É verdade. Natasha, eu vi no jornal e depois a gente conversando, você me explicou que você começou a fazer aqueles face shields, aquelas máscaras de proteção
principalmente no começo da pandemia aqui no Brasil, o qual as informações elas eram muito desconexas, mesmo se você pegar as publicações da OMS, num dia algo podia, no outro dia não podia, porque é uma doença nova, as pesquisas ainda são muito recentes e não existe talvez uma conclusão do que realmente possa se fazer. Da onde que veio essa ideia de você fazer essas máscaras, né? E o que que te engajou a tocar esse trabalho aí, que eu acredito que deve ter te dado uma grande dor de cabeça? Com certeza. Foi, acho que um trabalho longo que ainda não acabou, né? Mas estamos já na fase final. Na verdade, eu faço parte de um grupo que chama Women in 3D Printing. Esse grupo é um grupo formado por mulheres, né? Que tem duas embaixadoras. As duas são docentes, né? Uma docente da Unifesp, de São José dos Campos, e a outra é docente da USP. Elas também trabalham com impressão 3D. E aí, pelo fato delas serem docentes, elas têm bastante contato dentro dos maiores hospitais públicos, né, do estado de São Paulo. Um deles é o Hospital São Paulo, por exemplo. E aí, dentro do Hospital São Paulo, surgiu essa demanda da Face Shield, porque nos outros países que já tinham Covid, né, por exemplo, a China, onde tudo começou, por exemplo, os profissionais já estavam usando a Face Shield como um equipamento de proteção individual contra gotículas, né? E aqui no Brasil, na verdade, essa é uma EPI que deveria estar sendo usada há muito tempo atrás, né? Por conta de outros tipos de doença que também podem ser transmitidas através de gotículas, mas elas não eram usadas, elas não eram comuns, né? As pessoas usavam a Face Shield, por exemplo, para cortar grama, né? Que era a única coisa que tinha. E aí no mercado não tinha disponível, então os hospitais não estavam conseguindo comprar, as clínicas não conseguiam comprar, e nenhum local de saúde tinha acesso a isso. E aí, através dessa demanda do Hospital São Paulo, entraram em contato com a Maria Elisete Kunkel, né, que é a docente da Unifesp, e ela e a Mayra Vasques trouxeram para o nosso grupo de mulheres. E a partir do grupo de mulheres a gente se dividiu para tentar desenvolver isso em impressão 3D, né? Ver qual era quais eram as regras segundo a Anvisa, se a gente conseguiria fazer isso de forma efetiva. Aí a gente conseguiu seguir todas as regrinhas e montar esse projeto. E na verdade eu estava no México quando começou a pandemia aqui, né? Quando começou a surgir mais casos, eu estava em viagem a trabalho. E desde lá eu já vim pensando, né? Desde que eu saí do México eu já vim pensando o que será que eu posso fazer com o meu trabalho para ajudar na pandemia, né? Para ajudar a diminuir, né? Então, quando eu cheguei aqui, essa bomba já caiu no meu colo. Então, não foi bem uma escolha, assim, foi mais uma questão de, vamos fazer isso? Eu falei, vamos. Né? Então, deu super certo. Eu acabei abraçando a região do Alto Tietê como um todo. Então, eu fui a distribuidora daqui da região, né? Eu coordenei essa região para distribuir em torno de 6.500 unidades, né? Para a região toda. E, efetivamente, a gente conseguiu. Ainda tem alguns lugares que a gente não atendeu, mas a gente ainda tá no trabalho, né? E realmente foi um trabalho árduo aí durante esses últimos meses. E foi fácil distribuir isso? Não, de jeito nenhum. Na verdade, eu sempre procurei ter apoio de prefeituras e tudo mais, mas nem todas apoiaram. Na verdade, nem todas nem abriram para ter o contato, né? Era do interesse deles, na verdade, porque justamente a gente estava tentando atender o sistema público de saúde. Mas, assim, as prefeituras, pouquíssimas realmente abraçaram a causa. E as que abraçaram também, assim, apoiaram o projeto, mas não ajudaram muito na questão de distribuição. Então, a distribuição acontecia através de uma planilha que os próprios profissionais de saúde preenchiam. Eu recebia essa planilha, via a quantidade, entrava em contato e eu mesma distribuía. Então, nesse tempo todo, eu fiquei até sem contato com meu filho, sem contato físico, né? Eu deixei ele na casa do pai dele e fiquei 3 meses e meio sem poder ficar com meu filho, porque eu estava entrando nos hospitais. Eu tinha que orientar sobre o uso, tinha que orientar sobre a montagem. Então, eu tinha muito contato com pessoas que possivelmente podiam estar contaminadas. Então, era sempre eu.
Aí, mais para frente, assim, quando eu comecei a participar de outros projetos e não estava mais dando conta de distribuir para todos os locais, outros voluntários passaram a me ajudar, né? A Aline e o Thiago, e eles fizeram algumas distribuições também. Legal, legal. Leandro, você percebeu que tanto o seu trabalho quanto o trabalho da Natasha, por mais que sejam trabalhos positivos, que vêm trazer benefícios para a população, nem sempre eles são bem recebidos. Nós já estamos há mais de 100 dias com a pandemia aqui. Você sente que teve uma melhora na receptividade do seu trabalho pelo poder público? Quando eu falo poder público é porque os gestores que têm que cuidar dessa situação, que são os responsáveis em ditar as regras, as normas, são as secretarias de saúde normalmente das cidades envolvidas. Você sente que houve uma procura maior pelo serviço que você está prestando? Ou se nós voltássemos lá para o comecinho, não teria mudado nada em questão de observar as suas informações? Olha, Danilo, eu acho que assim, se nós voltássemos lá para o começo, sabendo quais seriam as consequências dessa pandemia, que as pessoas achavam que teríamos 5.000, 2.000 mortos no Brasil inteiro, e hoje já estamos aí em números oficiais, altamente subnotificados, altamente subnumerados. A gente nem sabe, a gente tem apenas um pequeno norte, a gente tem um pequeno norte do que está acontecendo no país com os dados que a gente tem, porque a subnotificação é imensa, né? Então, assim, com ser mais de 65.000 mortos que nós tivemos, eu acredito que se a gente voltasse em algum momento, tanto o meu trabalho, né, quanto o da Natasha, que é fantástico também, eu acho que eles teriam dado mais importância para isso e teriam mobilizado mais a comunidade, né, em geral, comunidade acadêmica, comunidade científica, para poder produzir esses produtos, esses materiais, né. O que eu vejo foi que, na verdade, houve até pelo contrário, com a primeira vez as duas primeiras vezes que eu publiquei o mapa, né, nas sextas-feiras que eles divulgavam o boletim, eu mandava o mapa para o jornal e saía no sábado, né, nas edições dando destaque para esses mapas. Isso incomodou muito o poder público aqui da cidade, né. No primeiro momento, chegou a haver questionamentos para o jornal e profissionais próximos a mim vieram falar, olha, esse mapa circulou nos corredores da prefeitura e eles não gostaram. Eu falei, mas não é para questão de gostar, não é uma questão de você achar bom ou achar ruim. Isso é uma informação que vocês têm que utilizar. Então, você achou feio, achou bonito, achou ruim, achou legal, pega essa informação e utiliza. E eu estou disponível, estou me disponibilizando aqui a fazer esses mapas, eu faço quando vocês quiserem, sem cobrar absolutamente nada. Né? Como o trabalho que a Natasha fez, totalmente voluntário. Mas eu sinto que, assim, causou um desconforto, porque eu estava escancarando uma situação que eles tentavam esconder. Né? Que era, eles queriam a todo custo reabrir a economia, reabrir o comércio, e de repente a gente estava mostrando ali o caminho de expansão da doença. Né? Então eu acho que se pudesse voltar atrás, eu acredito que em algum momento eles falariam, não, a gravidade da situação demanda que nós aceitemos, né, a ajuda do público que não faz parte da gestão municipal, né, seja o público acadêmico, ou seja até mesmo a sociedade civil organizada, né, por meio de ONGs ou outras iniciativas, eu acho que eles teriam aceitado isso de forma melhor, né, e não teria acontecido como aconteceu, que todas essas dificuldades, como a Natasha falou, e que eu também acabei passando por isso. Né? Natasha, nessa mesma linhagem que o Leandro está falando, dessa dificuldade, você comentou que você teve uma dificuldade grande para entregar, que você teve que ficar afastado do seu filho, etc., né? Diversas situações. Você acredita que hoje, nós estamos em 7/7/2020, se, como o Leandro disse, hoje, se lá atrás soubessem as informações que teríamos hoje, você acredita que teria tido mais apoio? Ou hoje, pelo menos, você falou que o trabalho não acabou. Você está tendo mais apoio no desenvolvimento do seu trabalho? Você conseguiu mais ajuda, mais pessoas que se engajaram com a sua causa? Ou simplesmente, em algum certo momento, acharam bonito o que você faz, é, usaram o que você fez e continuaram. Vamos, Natasha, continue produzindo para nós, porque é importante que você produza para a gente depois, quem sabe, tirar uma foto ou coisa desse tipo assim.
Eu senti bastante isso, assim, né? Teve muitas pessoas que quiseram realmente para tirar foto, né? E eu evitei muito, assim, na verdade, eu não gosto de tirar foto, né? Então, todos os lugares que eu podia, eu evitava. Mas, nesse sentido, eu acho que não mudou, a questão do apoio, assim, não aumentou o apoio que eu tive. Eu acho que as pessoas que apoiaram no começo são as pessoas que ainda estão apoiando. E o que rola, na verdade, eu acho que é muita comodidade, né? Não sei se pelo fato das pessoas já estarem cansadas da pandemia, não sei se é pelo fato de estarem trabalhando mais e estarem cansados ou qualquer coisa do tipo, mas as pessoas se acomodaram. E aí muita gente não continua não dando tanto valor, né, para o que foi feito. E tem muita gente que, assim, que quem recebeu e quem realmente estava precisando, que eram os profissionais da saúde, eles valorizaram. E valorizaram tanto que hoje eles reconhecem o nosso trabalho, né, do projeto como um todo, como um dos essenciais aqui no Brasil. Não só no Brasil, como no mundo, que a gente também conseguiu alguns países aí fora que colaboraram. Teve muitas pessoas que doaram, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho que citar, mas foi só doações de pessoas, né? Civis, empresas. Não teve, eu não, pelo menos eu aqui na região, eu não recebi nenhum tipo de colaboração financeira relacionada a secretarias, enfim, isso não teve. Mas eu acho que aconteceu a comodidade. A partir do momento que as pessoas ficaram cansadas e acharam que está tudo bem, que a curva vai achatar, elas passaram a simplesmente relaxar, né? Então, eu não sei, assim, eu já tive tempos em que eu falei, nossa, realmente agora é a hora, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas reconheçam, né, a nosso trabalho como pesquisadores, o nosso trabalho como desenvolvedores de produtos e tal. Mas às vezes eu também fico na dúvida. Eu fico pensando, nossa, mas que a partir do momento que as pessoas se acostumam que você está ali fazendo, é você que vai estar fazendo sempre. Entendeu? Sempre vai ter alguém fazendo. Então elas vão se acomodar. Então até aí eu não sei. Eu tenho as minhas dúvidas ainda, Danilo. Eu não sei te dizer, assim, com toda certeza. Eu queria citar um exemplo que aconteceu comigo também nesse momento da pandemia. A gente lançou no dia 8 de maio um manual de boas práticas de prevenção de higiene sanitária em relação ao Covid para algumas profissões que foram afetadas aí pela pandemia. O mais interessante é que a gente lançou dia 8 de maio e nós divulgamos bastante, enviamos para diversos sindicatos, associações comerciais, etc., e também prefeitura. Tirando alguns estabelecimentos e pessoas específicas que leram e que disseram que iriam se basear ou que utilizasse qualquer informação que fosse válida daquilo, porque aquilo era somente um manual de boas práticas para ajudar. Ninguém mais falou nada. Quase um mês e meio depois, o governo do estado determinou que se fizesse, cada estabelecimento tivesse o seu manual de boas práticas, o seu protocolo para fazer uma reabertura. O governo já terceirizou o trabalho que deveria ser dele, que ele tem uma agência de vigilância sanitária que deveria estar pensando isso já há muito tempo lá atrás. Outra que foi bastante estranho ver que a sociedade civil, através de um grupo, fez uma coisa um mês antes para um mês depois eles perceberem que aquilo estava acontecendo. Eu também vou com vocês no sentido de que talvez se eles tivessem a informação de hoje, pode ser que não tivesse mudado nada em relação às atitudes que foram tomadas, né? É uma pena que a gente está passando por uma crise epidêmica junto com uma crise de gestão política no país, né? Bom, eu queria fazer uma pergunta para ambos aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos nossos internautas que estão nos assistindo aqui, o Leandro Luque, o Jorge Baiano, o Adalberto, a Larissa, o Rian, a Milena. Um beijão para vocês. Curtam, compartilhem e façam as suas perguntas aí para os nossos convidados, por favor. Tá? Queria deixar uma pergunta para os dois agora, tá?
Queria que vocês falassem para os nossos internautas que estão nos assistindo aí, os que irão nos assistir, o que vocês consideram o mais importante dentro da gestão pública para fomentar trabalho como esses que vocês realizaram? Trabalhos de proatividade total de vocês. Ninguém foi bater na porta da Natasha, nem na porta do Leandro para falar para eles: Natasha, eu preciso que você vá fabricar máscaras para proteger os profissionais da saúde. Muito menos foram falar para o Leandro: Leandro, eu preciso que você faça um mapa demográfico, um mapa de calor, para que a gente possa entender como o vírus está se disseminando ou como a gente pode utilizar alguma técnica para impedir isso. Eu queria que vocês falassem como que vocês acham que o poder público poderia criar mais Natachas, mais Leandros, para que possa o nosso país ser melhor, a nossa cidade ser melhor, o nosso estado, ou se simplesmente a nossa rua, com mais Natachas e mais Leandros, nós poderíamos ser melhores, mas com o apoio do poder público. Pode falar, Natasha. Eu acho que a gente precisa de mais investimento na pesquisa, né? Porque acho que deu para perceber isso de forma geral, que os pesquisadores estão sendo essenciais na pandemia, não só assim para procurar uma vacina, um medicamento, mas em vários setores, né? Por exemplo, para fazer equipamentos para fisiorrespiratória, para fazer equipamentos de proteção individual, ou para fazer o trabalho demográfico aí que o Leandro faz, enfim. Tem muitas áreas que a gente precisa, né, atingir e que são voltadas para a área da pesquisa, né? Só que a gente é pouco valorizado, né? Eu acho que isso sempre foi muito claro, assim, que pesquisador é pouco valorizado, tanto em questão em questão financeira, né? Quanto em questão de reconhecimento mesmo do trabalho, né? Do quanto nós pesquisadores somos essenciais para qualquer coisa da nossa vida, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Então, assim, acho que precisa realmente desse investimento, dessa valorização. E não estou falando só de governo, assim, acho que falo em relação à população como um todo, assim, reconhecer que a gente é essencial, né? Não tem o que discutir, assim. E eu vejo pouco investimento nesse sentido. Eu acho que realmente precisa. Eu acho que isso que a Natasha falou é exatamente, eu não tenho muito o que acrescentar, né? A gente tem que fomentar o ensino, né, a educação, fomentar a pesquisa no nosso país e justamente mostrar a importância de você fazer um investimento, né, nesses profissionais, um investimento nessas áreas, porque muitas vezes a gente vê, por exemplo, uma bolsa de doutorado de R$ 2.200 sendo paga a uma pessoa. Aí fala, mas essa pessoa só fica em casa, ela não produz nada, porque a pessoa que está no chão de fábrica ganha isso, ganha um pouco menos que isso e trabalha muito mais. Eles não entendem, as pessoas não entendem a importância que isso tem, não só para o desenvolvimento pessoal daquele profissional, mas para o desenvolvimento do país, da nossa sociedade, né? Então, a gente conseguir fomentar esse tipo de desenvolvimento é muito importante, é fundamental. Isso que a Natasha falou do reconhecimento é muito claro, né? A gente teve aí nos últimos anos um ataque à ciência do nosso país, ataque ao ensino e à pesquisa do nosso país, e isso acaba reverberando na sociedade. Então a população olha e desacredita daquilo, né? Quando a gente fala, por exemplo, que os pesquisadores que estão observando as queimadas na Amazônia não entendem nada, e quem entende é o Zé da Esquina, que falou que não tem nada, que está tudo bem, começa a desmoralizar, né? Como você começa a criar aí ideias negativas em relação aos pesquisadores, em relação às pesquisas que são desenvolvidas, como se fossem coisas inúteis. E justamente vem uma pandemia que mostra que essa interdisciplinaridade de humanas, exatas, biológicas, podem muito, se elas estivessem conversando muito bem, mais ainda do que já estão, nós poderíamos ter produtos ainda melhores, resultados ainda melhores, né, no combate à pandemia. Então, eu vejo que o fomento ao ensino e à pesquisa no nosso país, que ainda é tão pequeno, é um ponto fundamental, se a gente quiser se desenvolver, né, enquanto sociedade, enquanto país e nação soberana. E até porque eu acho que
Tem muitos bons pesquisadores espalhados por aí que estão, né, no chão de fábrica, por exemplo, porque eles sabem que a gente não tem muito valor, né, para a sociedade, não tem muito valor para o governo em si, e eles acabam indo para outra linha, né, para outra linha de trabalho. Então, a gente perde pesquisadores por falta de valor, né? E, na verdade, são ótimos pesquisadores que poderiam estar colaborando para muita coisa. Acho que a gente tem pessoas muito inteligentes no Brasil que poderiam ajudar muito no desenvolvimento do país. Né? A pesquisa é essencial para o desenvolvimento de um país. Não tem sentido nenhum não se investir nisso, né? E eu espero, assim, de todo o coração, que o pós-pandemia seja muito melhor nesse sentido para os pesquisadores, né? Como eu falei, deu para ver descaradamente o quanto somos necessários, né? E eu espero também que as pessoas que têm vontade de entrar na pesquisa, que entrem mesmo e que ajudem a gente nessa luta, né? De conquistar mais espaço, de mostrar nosso valor. Uma coisa que vocês estavam comentando, que eu vejo que talvez nunca se foi tentada, não sei se é por questão de recursos. Eu acho que está na hora também da cidade apoiar um pouquinho mais as pesquisas. É óbvio que às vezes você desenvolve um pesquisador e ele acaba indo embora, indo para outro lugar, você considera que esse dinheiro é perdido. Mas o dinheiro que você investe em alguém que traz algum fruto para aquele local nunca pode ser considerado perdido. Uma porque ele vai acabar motivando outras pessoas a tomar aquele mesmo rumo, a fazer aquele bem, como vocês estão fazendo aí gratuitamente, né? É uma coisa que a gente não citou aqui, mas o trabalho da Natasha, o trabalho do Leandro é gratuito, tá? Eles não estão recebendo nenhum tostão para estar fazendo isso daí. Isso já é uma atitude bárbara no país que nós estamos vivendo hoje, essa situação. Para encerrar, a gente já está aqui quase há 1 hora conversando, o tempo passa super rápido. Queria agradecer a Natasha, agradecer o Leandro mais uma vez pela presença aqui para compartilhar com vocês o conhecimento deles, a história deles e para convidar vocês também que estão aí nos assistindo, façam a diferença. Faça essa diferença na sua rua, no seu quarteirão, no seu bairro, na sua cidade. Se você tiver mais capacidade no seu estado e muito mais no seu país ou até no mundo, mas faça a diferença. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem positiva, de otimismo para quem está nos assistindo aí, nesse engajamento, nessa proatividade que vocês têm de fazer as coisas independente do que os outros estão pensando sobre o trabalho de vocês. Deixe para os nossos internautas aí uma mensagem de otimismo. E dessa vez eu vou começar com o Leandro para quebrar o protocolo. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar é que as pessoas não desistam, né? Por mais que esse momento é difícil, um momento de muitas adversidades, né? Que as pessoas acreditem, porque a pandemia vai passar, os momentos ruins que nós estamos vivendo em diversas situações vão passar também, né? E nós temos que olhar para frente, a gente tem que olhar para o dia de amanhã, aprender com tudo isso que a gente está vivendo, né? Seja em qualquer esfera que for, na esfera política, na esfera da saúde pública, enfim, e que nós não repitamos os erros que foram cometidos e que saiamos de toda essa crise ainda mais fortalecidos, né? Então, isso que a Natasha falou né, que a importância do pesquisador foi escancarada, acho que essa é uma grande oportunidade da gente mostrar para a sociedade aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente é capaz. Então, as pessoas não desanimarem, a pandemia, ela acaba, né? Por mais penoso que seja o período, por mais complexos que sejam os danos que ela vai causar à nossa economia, né, ao nosso sistema social, né, isso vai passar. E que a gente possa aprender com isso e seguir em frente, né? Que a gente viu nessa crise como que a sociedade ela está amparada, por mais que a gente tenha problemas no governo, problemas de gestão, mas como que a sociedade ela consegue, né, estar amparada por pessoas que muitas vezes ela nem sabia que existiam. Né? Então, acho que essa é uma mensagem que eu deixo, assim, as pessoas seguirem em frente acreditando que o pior vai passar, que nós vamos sair disso mais fortes. Bom, acho que o que eu gostaria muito, assim, de falar, de uma mensagem de otimismo,
é que as pessoas nunca desistam, né? Sempre elas procurem aprimorar o conhecimento que elas têm. Eu acho que tem muita gente que se subestima, né? Subestima os conhecimentos que tem, às vezes porque estudou pouco, ou às vezes porque realmente tem uma autoestima baixa, como já aconteceu comigo. E eu acho que todo conhecimento, independente do quanto você estudou, do quanto você fez na vida, é importante, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? O pouco que a gente fizer já vai ajudar e muito a gente sair dessa, né? Porque eu acho que não só as pessoas que estão na linha de frente, mas todo mundo já está cansado, né? Eu acho que todo mundo quer voltar a ter uma vida normal, todo mundo quer voltar a ir para um parque, a um restaurante, a ir brincar com as crianças na rua, que seja. Então, acho que o pouquinho que a gente fizer, nem que for usar uma máscara, né, já ajuda e muito. Mas não desistir, realmente não acomodar, não desistir, sempre permanecer forte, porque eu acho que a gente tem muito o que aprender, e não só em questões técnicas, né, mas em questões pessoais, humanas, e principalmente ajudar um ao outro, né, dar suporte para as pessoas, e não só as pessoas que estão do nosso lado, mas para as pessoas que mais precisam, né, que às vezes a gente nem sabe. Então, acho que é isso. Permanecer sempre forte. Legal, legal. Pegando dois trechos, um trecho do Leandro e um trecho da Natasha, né? Quando a Natasha cita que fazer alguma coisa, mesmo que usando uma máscara, e o Leandro cita essa questão de que as coisas irão passar, mas que algo bom a gente precisa tirar disso tudo. Fica aí a mensagem para vocês que estão nos assistindo. Se você não quer ser um Leandro, se você não quer ser uma Natasha, colocar a mão na massa realmente, faça a atitude simples. Se previna, cuide dos seus familiares, se prevenindo, faça a lição de casa para que você evite de se contaminar, evite de contaminar aquelas pessoas que estão próximas a você. Dessa forma, você já vai estar contribuindo com o seu bairro, com a sua cidade, com o seu país. Tá? Muito obrigado, Natasha. Um beijão no coração mesmo. Muito obrigado pela oportunidade de você estar aqui falando com a gente. Obrigado, Leandro, mais uma vez pela ajuda, mais uma vez aí por nos abrilhantar com a sua genialidade aí no que você faz aí de coração. Obrigado a todos que estão nos assistindo aí, os que irão nos assistir. E na próxima semana a gente tem mais lives aí. Nós iremos novamente falar sobre gestão pública na saúde, tá? Não perca, semana que vem nós temos duas entrevistas, uma na terça e uma na quinta-feira, bastante interessante aí. Tá? Brigadão, um beijo para todos vocês.